O gênero ficção científica vem ganhando crescente popularidade e cada vez mais temos a tentação de classificar quase tudo nesse arcabouço que tem se tornado uma espécie de coração de mãe, sem recusar a classificação de obras que seriam melhor enquadradas em outros gêneros, como terror ou aventura, para citar alguns. Para mim, penso em ficção científica como obras que apresentem duas presenças principais em suas histórias. Tecnologias avançadas, especialmente em armas, transporte e na área médica. E alienígenas, que podem variar de bonitos a aterrorizantes, passando pelos fofinhos e por aqueles que são exatamente iguais a nós. Indo na contramão daquilo que o senso comum da ficção científica dita, Frank Herbert optou por criar um universo no qual não existem outras civilizações além daquelas originadas no planeta Terra. Ou pelo menos, nenhum alienígena se apresentou em qualquer momento dos pouco mais de 15 mil anos da saga. Tudo o que acontece é, portanto, consequência de ações humanas. E Herbert, com isso, nos convida a assumirmos total responsabilidade por nosso destino e por tudo o que nos acontece. Em seu universo, ninguém virá em nosso socorro para nos salvar. Se Herbert nos frustra com nenhum alienígena e com uma limitadíssima exibição de tecnologia, ele mais do que compensa essas ausências com a complexidade das relações humanas e dos nem sempre claros objetivos das diversas instituições por ele apresentadas. Pretendo apresentar aqui um pouco desse intrigante universo composto por mais de uma dezena de livros e propor pontos de entrada para quem deseje conhecer a saga, mas não pretendo discutir detalhes do primeiro livro, o Duna original, lançado em 1965. Críticas positivas certamente levaram o autor a idealizar uma primeira trilogia, rapidamente sucedida por uma segunda. A leitura desses 6 livros foi estimulante para mim e recomendo-a para quem quiser se aventurar nessa franquia. Depois de terminá-la, fiquei ainda curioso sobre o Jihad Butleriano, o evento que definiu muitas das estranhas características desse universo. Curiosidade essa saciada por uma terceira trilogia de livros ambientada 10 mil anos antes dos eventos descritos no livro original. Se contarmos ainda acontecimentos relacionados à origem da casa Atreides, ou Atreides, como desejar, existe então o potencial de 30 mil anos de abrangência para essa história. Quanto à tecnologia, essa acabou sendo severamente limitada pelo trauma de uma quase extinção da raça humana em decorrência da guerra contra as máquinas. Tecnologias bem aceitas são apenas aquelas que, claro, têm interesse econômico e comercial, mas mesmo assim, qualquer coisa automatizada beira a ilegalidade ou é francamente proibida. O grande destaque fica por conta dos motores Holtzman, que ninguém parece saber direito como funciona, mas é capaz de mover instantaneamente as naves em que é instalado para qualquer lugar do universo. Sim, eu disse universo. Entretanto, sem computadores para calcular a posição relativa de todos os corpos celestes envolvidos, Herbert nos brinda com uma das soluções que me são mais caras em seu universo. Sob a influência da especiaria, humanos são capazes de potencializar a mística capacidade da presciência inerente a todos nós. E é pela presciência que os navegadores são capazes de prever localizações seguras para o destino das naves espaciais. Mas, se o misticismo pode dividir opiniões, Herbert oferece também para os mais pragmáticos um interessante jogo de poder entre as diferentes entidades comerciais, políticas e bélicas, cada uma com objetivos mais ou menos delineados para o leitor. Marquei aqui aquelas que encontraremos no primeiro livro e, claro, no filme que deverá ser lançado ainda neste ano, salvo maiores contratempos. Sem spoilers, posso adiantar que as Bene Gesserit desejam o aperfeiçoamento da humanidade.
A Shoan atua em conjunto com a Guilda Espacial nos interesses comerciais e de transporte, e finalmente o Landsraad e os imperadores Padishah operam estruturas políticas e de poder. Os 3 slides anteriores pretendem oferecer uma visão panorâmica da história, mas e quanto aos livros? Para falar um pouco sobre isso, preparei 2 slides, com os livros ordenados conforme a cronologia da saga. Nesse primeiro, temos acontecimentos que precedem o livro original de 1965, e sem ter lido os outros, penso que a adaptação da trilogia Lendas de Duna para o cinema traria resultados excelentes de bilheteria. Notem, por favor, a trilogia Caladan, ainda não concluída, que deve ter sido pensada para aproveitar o lançamento do filme no cinema. Aqui temos as trilogias originais da saga, e os livros estão na ordem em que os li. A trilogia Lendas de Duna foi devidamente devorada na sequência. Como para mim foi uma boa experiência, essa é a ordem de leitura que recomendo para quem quiser se interessar pela saga. Finalmente, apresento aqui os tópicos discutidos nessa curtíssima introdução. Tentei não gerar nenhum spoiler, e acredito que as generalidades aqui discutidas irão mais favorecer o entendimento do que antecipar acontecimentos interessantes. Por enquanto é só sobre o assunto. Deixem, por favor, perguntas e comentários no espaço abaixo e espero encontrá-los em breve no próximo vídeo. Até a próxima!